Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais um fechamentozinho de mercado aí. Já vou gravar agora, né, antes de fechar de fato o mercado, para a gente conseguir leilão, para eu conseguir fazer esse fechamento, né? Bom, pessoal, fechamento de mercado focado no índice no dólar aí, tá? Ultimamente mais índice do que dólar, né? Mas estamos aí, né, rapaziada? Vamos lá. Então, ótica do gráfico de 5 minutos, tá? Gráfico meio poluído aqui, mas vou explicando para vocês. O mercado teve a sua abertura continuando aqui a expectativa de alta dessa reversão aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Então o mercado veio realizando pivôs ascendentes. O mercado continua fazendo esse pivô, volta para um pullback, tá? Aqui nessa região, deixa eu dar uma aproximada aqui. Nessa região aqui, um pouquinho complicado comprar, porque você vai comprar na cara da VWAP, tá? Então, o mercado volta aqui na 200, afunda novamente. O candle 12 já seria um gatilho aí para entrada, tá? Então, segundo ponto contínuo, desalinhado com a VWAP, tá? A primeira entrada mais difícil de fazer, a segunda entrada a gente já consegue fazer. Então, ancorou VWAP semanal, média móvel de 20, média móvel de 50, VWAP diária, 200 e fechou para fora, tá? Fica com um pouco de medo de entrar, aguarda um pullback. O mercado veio, rompeu, fez um pullback, o candle 16, o rompimento dele é uma entrada. Inclusive foi a entrada que eu peguei, tá? Então aqui o que a gente pode fazer? Projetar alvo de Fibo dessa volta aqui. Então a mínima de ontem com a máxima até então do dia de hoje, tá? Então foi esse alvo que eu projetei. Deixa eu apagar aqui que aí eu já faço de novo. Não? Mínima com a máxima de hoje, que seria a abertura, né? Então, primeiro alvo, segundo alvo, tá? Eu basicamente estou operando com a mão menor, estou fazendo operações um pouco mais curtas, né? Mas saí aqui no primeiro alvo, segundo alvo aqui em cima, o mercado sentiu de novo e ele foi exatamente lá no terceiro alvo, tá? Bateu, voltou. Tá? Dependendo de como você usa o gráfico, ele bateu na 20 do diário, tá? Então, o mercado bateu e veio corrigindo aqui no movimento de canal, vamos por assim dizer, pode ser um canal descendente. E ultimamente eu venho estudando a validação de uma entrada que eu vejo o Bruno Moll falar muito, né, dessa entrada, que é a correção complexa na média móvel de 50. Então, algumas vezes na aritmética, algumas vezes na média móvel de 50 períodos exponencial, que é a que eu uso. Então, por essa visão, eu fiquei aguardando, o mercado veio aqui na 50 e começou a sentir essa média. Era possível traçar duas LTBs aqui, né? Uma LTB maior, uma LTB menor aqui. Então, onde o mercado realmente chegou a travar, rompeu. Eu quase peguei esse rompimento aqui. O mercado vem e fez pullback. Aí sim, ele resolve andar, né? Então, uma outra forma de filtrar suas entradas, para não passar calor, seria pegando não o fechamento do candle, mas sim o rompimento dele, né? Nesse caso aqui não estopou, ó, ficou a 10 pontos do stop e aí ele entregou novamente buscando aquele topo, buscou novamente o terceiro alvo, até rompendo esse terceiro alvo, né? Nesse caso aqui a gente pode até traçar, ó, esse micro pivô aqui, 1, 2 e cravou agora o terceiro alvo, certo, pessoal? Então, até que o mercado foi tranquilo, né, no dia de hoje.
Assim, tem que ter paciência, né? Às vezes a gente fica buscando operação na primeira hora aqui e acaba tomando tinta, né? Mas é isso. Vamos pro dólar, senhores. Então, o dólar seguiu um dia bem direcional. À tarde, enroscou bastante. Então, início do dia, o mercado abriu em gap de baixa. Voltou, fez pullback nas médias, né? Aqui no caso ele fez a média móvel de 50, mas a gente está olhando pelo 2 minutos, né? Então ele recua próximo à região da 20, só que aqui a gente tem 200 ancorando os preços e 9 ancorando os preços, tá? 1, 2, 3 de venda, candle de ignição, o rompimento dele seria uma boa entrada, tá? Com stop lá na máxima. Um pouquinho salgado, né? E ultimamente, particularmente, não estou querendo muito operar o dólar. E para traçar alvo, Bruno, simples, senhores. Deixa eu apagar esse FIBO aqui. E esse FIBO aqui. Então, alvo. Posso pegar esse último topo relevante de ontem com a mínima de hoje, ou posso pegar esse cara aqui. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro alvo, foi onde ele bateu e sentiu, e também a gente pode puxar aqui, ó. Primeiro, segundo, porque ele ativou realmente de fato esse pivô aqui. Segundo e terceiro alvo lá embaixo, tá? Então, nessas entradas, o que a gente pode buscar aqui? Então, o mercado ele fica um pouco complexo para você filtrar pelos 5 minutos e pegar a entrada em movimento de tendência forte. Você percebe que ele dá poucos pullbacks na média. Pelos 2 minutos, a gente já tem um cenário um pouquinho mais interessante. Então, ó, esse ponto aqui do candle 29,30, às vezes a pessoa perdeu aqui, né, com um pouco de medo. Então, o mercado aqui, ele vem, rompe, volta, faz um pullback, porque ele precisa passar essa região de fundo. Candle 28, 29 e 30, a gente tem uma combinação de candle aqui, que é 1, 2, 3 de venda, ponto contínuo de venda, ancorado em VWAP, ancorado na 20, ancorado na 9, tá? Médias de 200 descendentes, VWAP, aqui no caso VWAP semanal descendente, junto com um trap de continuidade, ou seja, o mercado forma um candle positivo e forma um candle de ignição negativo, tá? Então, para cá a gente pode ter algumas entradas filtradas pelo 2, tá? E basicamente, pessoal, foi essa entrada aqui. Aqui fica um pouco complexo de entrar. Você poderia ter pegado a perca do candle 40, ó lá, novamente, ancorado na 20, ancorado na 9, tá? Pullback nas médias, entrada no 40, porque um candle de ignição seria esse aqui. Aí o stop já ficaria de 13 pontos, mas o mercado pagou. Volta para a média, perde a mínima, venda novamente. Volta para a média, o 92 em si já é um candle mais interessante, você poderia entrar nele. Volta para a média, aqui ele não chegou a voltar na média, então a gente teve um movimento aí, basicamente, né, de 1, 2, 3 entradas, 4 entradas, e o mercado caiu reto, né, senhores? Caiu reto 80 pontos aí. Dava para ter pego bastante coisa, tá? E alvos de FIBO, né? Então pega lá em cima, vai puxando aqui, ó. Terceiro alvo de FIBO bateu aqui. Bruno, passou o terceiro alvo de FIBO, o que eu faço? Vamos pegar daqui então, ó. Primeiro, segundo, terceiro alvo de FIBO. Olha lá, bateu bonitinho. Terceiro alvo de FIBO, tá? Aí o mercado começa a dar uma rejeitada aqui nessa região de fundo, né? Terceiro alvo de FIBO e tal. E começa a voltar. É complicado pegar esse movimento, tá, pessoal? Porém, a gente tem uma figura gráfica aqui. Para quem conhece, né? Não é como de livro, né? Ombro, cabeça, ombro. O que é o ombro, cabeça, ombro? Pivô de baixa, pivô de alta e um pivô de alta rompendo. Rompeu, fez pullback, candle de ignição novamente, tá? Nesse caso aqui, teria estopado, tá? Mas ele chegou a andar um pouquinho. Andou 7 pontos, stop de 6 pontos. E aí o mercado ficou derivando aí o resto do dia andando de lado, né? O dólar ele roda bem no começo,
depois à tarde já fica bem mais complexo, né? Mas com médias móveis alinhadas aqui, se tiver paciência, né, pessoal, dá pra ir, mas é um mercado bem complexo, tá? Por isso que eu particularmente não gosto tanto do dólar, tá? O dólar, quando, às vezes ele entrega uns movimentos e depois ele fica muito morto, né? Mas é isso. Então, muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Quinta-feira, amanhã eu ainda opero, tá? Vou tentar fazer um fechamentozinho de mercado. Acabei esquecendo de fazer ontem, antes de ontem. Mas a gente tá numa semana bem boa aí. Um abraço, até amanhã e fui.